Janeiro, 405 crianças estão disponíveis para adoção. A maioria é considerada parda, mas grande parte dos pais pretendentes prefere os brancos. No Cadastro Nacional, são 2.875 meninas, 3.693 meninos, mas os pais pretendentes preferem as meninas. Para entender melhor como esses processos funcionam, fique com a gente, nós estamos no segundo bloco do Educação. Antes de falar um pouquinho desses processos aí de preferência, eu queria que vocês explicassem rapidinho, principalmente o desembargador, trabalhou tantos anos na Vara da Infância e Juventude, um ícone nesse assunto. Como é que ocorre o processo de adoção para aquele pessoal que está em casa falando assim, poxa, tudo bem, mas qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Qual é o segundo? Como é que isso acontece? Bom, o primeiro passo, que qualquer pessoa que queira adotar uma criança, ela tem que se habilitar. O que é se habilitar? Se apresentar ao juiz com as suas credenciais para dizer, olha, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, e eu tenho as seguintes condições. As condições financeiras, as condições de saúde, as condições psicológicas, as condições sociais, para que o juiz, que é o elemento do Estado encarregado de escolher uma família para aquela criança disponível, possa saber quais são aquelas famílias habilitadas. O processo de habilitação é um processo simples, você não precisa de advogado, é um processo de entrevistas e de um bate-papo que você vai ter com a equipe técnica, para você entender o processo de adoção. Porque há pessoas que acham que, por exemplo, eu quero adotar porque na minha velhice eu quero uma companhia. Eu quero adotar porque eu vivo sozinha, então eu sou muito solitária, quero alguém que me ajude na cozinha. Eu quero adotar porque eu não tenho herdeiros, eu quero deixar... Todos esses motivos são motivos falsos. São motivos secundários, né? Primeiro, a pessoa que quer adotar, ela tem que querer ser uma família. Exatamente, eu quero adotar porque eu quero fazer uma caridade, né? Umas coisas assim. Totalmente errado, né? Totalmente equivocado. Então, para que serve o processo de adoção? Para que a equipe técnica, né, oriente essa família para mostrar para ela o que efetivamente o que é adotar, o verbo adotar, o que significa. Não é você escolher uma criança ou você ir numa boutique, eu quero essa criança azul, verde, parda. Não. Você tem que estar disponível, porque o direito é da criança. É isso que precisa mudar. É a criança que é protagonista da relação de adoção. Então, é a criança que está esperando a família, é a criança que tem que escolher essa família. Essa família, ela se coloca através do processo de habilitação. Bom, uma vez habilitado, ou seja, você entra, então, numa fila, você entra numa proposta em que você entra numa vitrine, que aí sim o juiz vai ver quais são as crianças que se adequam ao perfil daquela família. No processo de habilitação, você pode dizer, né, eu quero uma criança com tal perfil, ou eu quero criança com qualquer perfil, essa é a melhor. Essa é a família ideal. É aquela criança, a adoção, eu vejo, desembargador Ana, que a adoção é a gestação. Sim, é adotar processo. Processo gestativo. Quando você aguarda, Você aguarda. Nós vemos tantos casais na nossa sociedade, um mais clarinho, branco. Eu não acredito em branco na nossa sociedade brasileira. Eu não vejo branco na sociedade brasileira. Muito menos abandonado. Né? Então, assim, é muito raro. Então, assim, quando a pessoa que quer adotar, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, eu vou engravidar. Né? Quando o casal decide, vamos ter um filho. Nós vamos ter filho. Essa imagem que a tia Ju está usando é uma imagem muito bacana, muito bonita, porque, na verdade, é uma gestação psicológica. Sim. Né? Você tem que se preparar, você tem que se preparar psicologicamente, você tem que preparar a sua casa, você tem que fazer o bercinho, você tem que preparar a sua família. Né? Sua família. Sim. Eu costumo dizer, né, que os grupos de apoio à adoção aqui no nosso estado são os que patrocinam aí, fazem, né, promovem um curso preparatório para pretendentes à adoção exigido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que eles têm que participar de algumas palestras. E é justamente no curso que eles recebem, lógico que ninguém prepara ninguém para ser pai e mãe, porque isso
é um aprendizado contínuo. Mas ali eles recebem informações preciosas acerca da adoção, os aspectos aí. E, na verdade, é feito um trabalho, primeiro, investigativo, para descobrir e identificar a real motivação para adoção. E tem que ser essa vontade de ser pai, essa vontade de ser mãe, de formar uma família, né? E a partir daí, nós vamos identificando e vamos até sinalizando para eles que a adoção é a forma de planejamento familiar mais intensa. Porque como eles têm que se preparar, eles sabem o dia que eles vão ser habilitados, mas não sabem quando vai chegar a criança, diferente de uma gestação biológica que até 9 meses, né? Mas, enfim, a regra é essa. Então, eles realmente têm muito tempo para esse diálogo conjugal ou então para essa elaboração individual, no caso de uma adoção monoparental, para ver justamente a sua condição econômica, a realidade da sua vida profissional e familiar, se vão poder contar com determinados atores da família, né? Os avós, o tio, o funcionário. Então, a partir disso, eles também começam a idealizar muito esse filho e criar muitas limitações. Não, eu moro numa casa pequena, meu salário é tanto, não dá para eu colocar mais de um. Deixa eu só te interromper, fazer um parênteses aí, que foi muito interessante, uma conversa que nós tivemos já há algum tempo, e eu perguntei para você, poxa, Bárbara, mas tem que ter assim uma renda mínima. E você falou assim para mim, não existe isso de renda mínima, né? Isso é bem interessante, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, eu tenho que apresentar lá o meu contra-cheque para poder dizer que eu tenho condições, né? Mas nós paramos na sua primeira pergunta, porque essa imagem que a tia Ju fez da gravidez era muito interessante, porque a gravidez natural ela demora 9 meses. A minha gravidez, quando eu era juiz, a gravidez do grupo de habilitação demorava 2 meses. Então eu ficava com um crédito de 7 meses para aquelas famílias. Né? Hoje eu não sei se é assim, mas o curso de habilitação demorava 2 meses. Então depois a pessoa ficava, continuando na sua pergunta, ficava com esse certificado de habilitação e nós íamos à procura dessa criança. Muitas vezes a pessoa estava habilitada e a adoção era instantânea. Eu tive adoção, a pessoa fala, processo de adoção demora. Eu tive adoção que demorou 40 minutos, que foi o tempo de você fazer o termo de adoção, a certidão de nascimento e entregar a criança. Por quê? Porque se eu já tenho uma pessoa ou uma família habilitada, eu já conheço aquela família, já sei que aquela família é idônea. Se eu tenho uma criança recém-nascida ou não, que casa com o perfil daquela pessoa, eu não tenho que demorar mais nada. Eu só tenho que entregar aquela criança para aquela família. E eu cansei de fazer isso. Eu tive processo de adoção, demorou 40 minutos, que era o tempo de você redigir o termo da audiência, o texto da nova certidão de nascimento e entregar aquela criança. E, felizmente, nós tivemos recentemente o lançamento de um livro, esse livro aqui, Filhos, e vi crianças que foram adotadas nessas condições e que hoje são meninos de 16, 17, 18 anos e que estão felizes. Ou seja, a adoção deu certo. Não é a burocracia que vai dar a segurança para a adoção. Eu quero aproveitar também e mostrar aqui o livro do desembargador. É um comentário à lei de adoção e causos. Quer dizer, eu mostro algumas situações aí interessantes de adoção. Nós estamos falando aqui hoje do cadastro que tem que ter, da prévia habilitação. Mas, por exemplo, eu conto aí a história de uma médica que era cirurgiã plástica do Hospital Souza Aguiar, e uma criança que foi abandonada numa lata de lixo com 70% do corpo queimado. Ela foi abandonada e ainda atearam fogo na lata do lixo. Pois essa mulher, essa médica, ela não estava habilitada, mas foi a única pessoa que se apresentou para adotar essa criança. Essa criança está viva, é um menino lindo, né? E hoje está com 24 anos, e foi adotado por uma médica cirurgiã plástica. E essa médica, ela teve a felicidade de fazer 18 cirurgias plásticas nessa criança, e essa criança hoje está normal. Agora, nossa, que história! Agora, é uma história que está contada aí, é uma história muito bonita. Agora, essa mulher não estava habilitada, né?
Essa criança não estava disponível para adoção, essa criança estava eleita para morrer, né? 70% do corpo queimado, uma criança recém-nascida. E nós mudamos a vida dessa criança e dessa médica, que são hoje um casal, uma relação, uma família com muita felicidade. Então, essa burocracia, ela tem que ser flexível, porque relações humanas, relações entre pessoas, elas não podem ter regras. Mas o senhor, o que o senhor fez no ato? O senhor colocou a criança em primeiro lugar. O senhor tinha que garantir os direitos daquela criança. Primeiro o direito à vida, depois o direito de ser amada, cuidada, de ter uma família. Então foi o melhor interesse da criança, que está na lei, a proteção integral que está na lei, que foram observados pelo senhor. E tudo cai por terra. Qualquer mandamento de menor importância fica secundário diante dessa premissa maior. E que o juiz pode fazer isso. Então, na verdade, o que tem que ser mudado é a mentalidade do juiz. E a verdade é que quando falam que o perfil do pretendente à adoção é muito limitado a criança branca e criança bebezinha, é porque também muitas autoridades competentes, e aí também não são só os juízes, são os técnicos que subsidiam, porque todo mundo tem mania de falar que juiz é Deus, mas na vara da infância, o juiz, ele se pauta constantemente nos laudos técnicos, da equipe técnica dele. Ele trabalha muito em parceria, quer dizer, ele não é Deus sozinho, não, ele tem ali os arcanjos junto com ele para contribuir com a decisão. Ele pensa que é Deus, mas então, o desembargador tem certeza. O que acontece? Quando a gente fala que uma família adotiva, pretendente à adoção, ela tem tempo para pensar a respeito desse filho, e aí entra os grupos de apoio à adoção, desconstruindo esse ideal de filho, porque não existe ideal de filho. O filho biológico, ele vai gerar frustração para o pai biológico, a frustração natural da vida, porque ele não vai fazer exatamente o que você quer. Ele não é um bonequinho, um fantoche na mão do pai biológico. O da mamãe como ela queria, o cabelinho do papai. E assim também acontece na adoção, é filho, é uma pessoa independente. O amor não tem isso, né, Bárbara? Não pode é bom, a gente isso. está no finalzinho do programa e eu queria exatamente entrar nessa questão das preferências, porque aí a gente já está falando das crianças adotadas, das crianças maiores, né, adotadas, a gente está falando das crianças com deficiência, a gente está falando de uma questão de cor, tudo isso que eu falei aí no início do bloco, que é importante as pessoas que estão em casa, a sociedade refletir, né, que amor e ser mãe ou pai, enfim, ser família, não tem a ver com esses itens, né? Se é branco eu vou amar, se não é... Eu posso te garantir que não são todos, porque as pessoas têm uma escuta seletiva. Mas quem entra num grupo de apoio à adoção e compreende em que consiste a adoção na sua essência, fatalmente vai fazer uma adoção que a gente chama de necessária. Vai se abrir para as crianças que precisam de uma família. Porque a adoção necessária é isso. São as crianças que estão precisando de uma família. Nós temos que ter família para essas crianças. O sujeito é outro. Você tem que mudar o sujeito e o predicado. É verdade. E aí nós temos, assim, ao longo do último mês, nós tivemos adoções necessárias maravilhosas. Famílias adotando 4 irmãos. Adotando menino de 11 anos com problemas renais seríssimos. Há 11 anos vivendo num abrigo. Adolescente, primeiro filho de um casal sem filhos, né? Primeiro filho de um casal sem filhos, é óbvio, mas adotou uma menina de 15 anos, morando num abrigo. Mas todas essas pessoas passaram pelo grupo de apoio à adoção, mas elas têm o mérito delas de terem compreendido, investigado, procurado saber mais em que consiste, participar das atividades, porque hoje, com a graça de Deus, nós conseguimos agora promover a cada grupo que se forma no cursinho, né, uma visita ao abrigo. Eles sabem que eles não estão aptos para adoção naquele momento, porque ainda não são habilitados. Mas ali, essa visitação aos abrigos é fundamental, porque é o olho no olho, é o encontro, é ver... onde acontece o encantamento, né? É ver que... Você olha e reconhece, não, aquele é meu filho. E aí você já não vê se ele é branco, se ele é pardo, se ele é negro.
você vê gente, você vê filho, o sentimento transborda. Bárbara, muito obrigada. Tia Ju, muito obrigada. Desembargador, um prazer recebê-lo aqui novamente. Voltem sempre. O programa está terminando, já passou do finalzinho. Tia Ju, quer falar alguma coisa especial? Só pontuando, falando de juízes, nós temos aí um trabalho maravilhoso de mutirão feito pelo juiz Pedro Henrique, da primeira vara da infância, que tem acontecido 2 vezes ao ano, uma semana que antecede o Dia das Mães e uma semana que antecede o Natal, um mutirão de adoção. Um trabalho intenso para que os processos de adoção tenham mais agilidade, mais rapidez e que as famílias possam desfrutar desse amor, desse carinho, desse desejo de amar mais rápido. Então, está aí o exemplo do doutor Pedro. E também nós temos o doutor Sérgio, da 4ª Vara da Infância, que também tem trabalhado incisivamente em processos de adoção para dar a essas famílias e principalmente a essas crianças o direito ao convívio familiar. Obrigada, tia Ju. Muito importante falar dos bons trabalhos, Com né? certeza. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. E na segunda-feira que vem, nós temos encontro marcado aqui, às 9 horas da noite. Até lá! Eu quero ser jogador de futebol porque eu gosto também de jogar futebol.